Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco daremos início à nossa aula 24.2, referente ao tema de futuro perfeito contínuos. Pena que não deu muito tempo para explicar, mas hoje, agora, eu vou tentar fazer uma explicação um pouquinho melhor. Vou tentar, assim, sabe, fazer um resuminho aí para vocês. Vamos lá, let's check it out pra tela. Olha aí, futuro perfeito contínuos. Vamos logo, que a gente, para não perder tempo. Olha aí, ó. Looking back from the future, a gente vai dar essa olhada lá no futuro. E aí a gente sabe que futuro perfeito contínuos ele é usado para quê? A gente usa esse tempo verbal para nos projetar. A gente projeta lá no futuro e dá uma olhada, a gente olha lá para trás, tá? A gente projeta se projeta lá para o futuro e também olha para trás. Informação que aconteceu lá atrás e ainda vai estar em andamento no futuro. Ele indica eventos ou ações não concluídos situados em um período entre o presente e o futuro. Temos um exemplo aqui, ó. What will they have been doing by 6 o'clock? Certo? O que eles estarão fazendo até às 6 horas. E aí a gente não sabe, porque a minha pergunta aconteceu aqui, tá? E eu estou projetando essa pergunta lá para o futuro, lá para as 6 da tarde. Eu devo estar ainda nas 7 horas da manhã. E aí eu quero saber o que eles ou elas, alguém aqui nessa frase vai estar fazendo às 6 horas da tarde, tá? They will ou won't, ou seja, você pode responder assim nas afirmativas ou com will ou com won't, no caso na negativa com won't, tá? They will have been working on their new project ou they won't have been working on their new project. Você vai usar um ou outro. Will só na afirmação, won't, que é will mas not na negação. Aqui tá tudo junto numa frase só, tá? Então, aqui vamos fazer a afirmação, they will have been working on their project, ou seja, eles estarão trabalhando no projeto deles, tá? Ou seja, esse projeto, ele começou lá no passado e aí tá tendo andamento e vai continuar tendo esse andamento no futuro, beleza? Então, aqui perguntas e afirmação e negação, beleza? Olha aí, temos os tempos de referência também que nós vimos, né? Um tempo específico no futuro, a gente usa o quando, que é o when, by the time, que é quando também, in, on, que são as preposições. In usado aqui, basicamente, nos exemplos com meses do ano e on com dias da semana. Também temos esses tempos de referência para falar de duração até um ponto no futuro também. Aí a gente fala de duração também na questão do futuro contínuo, ou seja, um tempo específico no futuro e a duração de uma ação. E aí a gente usa o for ou a palavra years. No caso aqui, for years, tá? O for significa a, por, tá entendendo? Ou faz. A gente já viu essa palavra for em outras vezes também. Então, o futuro perfeito contínuo também é usado para falar de suposições. Lembra daqueles exemplos? Tanto no presente quanto no passado. Então, say what we imagine what or might, imagine might or might not have happened. Ou seja, imaginar o que uma coisa pode ou não pode ter acontecido, certo? Olha isso aqui. Sam didn't come home last night. He will have been working all night to finish his report. Então, assim, o Sam, isso aqui eu sei, o Sam não foi para casa a noite passada, mas eu não sei o motivo, aí eu faço uma assumption, eu faço uma suposição baseada no que eu sei dele. Então, eu uso o futuro perfeito contínuo para isso. He will have been working. Então, assim, ele deve ter estado trabalhando a noite toda para finalizar o report dele, ou seja, o trabalho dele, tudo bem? Então, isso aí é uma assumption usando o futuro perfeito contínuo. E nas confusing words, nós vimos sobre look, see, watch. Look, see, watch tem sempre o mesmo significado de ver, ou watch, que no caso aqui é assistir, vai mudando em algumas situações. Look, ver, olhar atentamente para algo ou alguém e aparentar. Por exemplo, I look very tired today. Eu aparento estar muito cansada hoje. E o look, por exemplo, look at me, me olhe, então, me perceba aqui atentamente. See significa ver ou ter um compromisso ou uma consulta com alguém. Por exemplo, let's see a movie, vamos ver um filme. Ou a consulta, I'm going to see a doctor, eu vou ver um médico, mas não é de ver. No caso, eu vou para uma consulta ao médico. Aí eu tenho aqui o exemplo, que tem 2 em 1. Look at me, what do you see? Certo? Olha para mim, falando do look. O que você vê? What do you see? O que você
vê, o que você vê, você olha aí em relação a mim. E watch, que também significa ver, assistir. Toda vez que você fala de televisão, você vai usar o verbo watch. Ficar de olho, que é vigiar, né? Ficar de olho em alguém, exemplo. Watch and learn, ou seja, veja, assista e aprenda, beleza? Então essas foram as nossas confusing words. E chegou o momento delas. Eu acho que ainda ficou um pouco confuso, mas chegou o momento delas, o momento de vocês, o momento da atividade de sala. Aí façam, vai ficar tudo certinho. Be right back. Opa, voltei, estou de volta, I'm back. Agora sim, vamos corrigir as exercises. Let's go. Olha a atividade de sala para nós tirar nossas dúvidas, nossas questions, tá? E você vai ter esse texto aí. Eu acho que vocês devem ter percebido que a teacher está falando um pouco diferente hoje. Eu estou com a voz um pouco complicada para falar. Então, estou falando bem mais devagar, eu acho. E não estou falando com um tom tão alto. E aí a gente tem esse texto, também que não é tão grande para ler, não é um textão, que hoje está difícil para falar. E a questão 1 é sobre a interpretação do texto. Vamos ver? Então, o segundo texto é correto afirmar que Paul e Lindsay estão se preparando para receber um casal de amigos em casa. Ou vou fazer diferente hoje, já que eu estou com essa dificuldade para falar, não vou ler essas alternativas, porque vocês já leram as alternativas, vocês já marcaram a resposta correta. E aí, o que a gente vai fazer? Eu só vou ler o texto e vamos achar a resposta correta. Pode ser? Olha lá. Inclusive, eu sei que aqui, nesse texto, não está te dando muita... Não é um texto que está te dando muita facilidade pelo fato de não ter nenhum tempo verbal, não. Pelo fato de não ter nenhuma imagem e tudo mais. Mas lá, lendo aqui as alternativas, você consegue imaginar do que se trata. Porque palavras se repetem, você vê que tem a ver com um cavalo chamado Midnight, que é a história do Paul e da Lindsay. Será que eles vão fazer a viagem de trenó ou não? Então você tem que saber aqui lendo o texto, tá? Paul and Lindsay are going on a sleigh ride to their friend's house for the weekend. Então Paul e a Lindsay eles vão para o quê? Para a casa dos amigos, mas eles vão de quê? De trenó, certo? Para a casa dos amigos. The snow, no final de semana, pro final de semana. The snow will be deep. A neve estará bem profunda. But their horse is very strong. Mas o cavalo deles é bem forte. They're going to travel a long way. Eles vão viajar um caminho bem longo. They will have been riding in the sleigh for over an hour by the time they arrive. Então, olha só, eles estarão, olha aqui a estrutura do presente futuro perfeito contínuos. They will have been riding, ou seja, eles estarão andando de trenó, que trenó é esse sleigh aqui, essa palavra, sleigh, for over an hour, por mais de uma hora. Over, teve até um exemplo de over lá que eu não falei isso, mas é por mais de uma hora, by the time they arrive. Por mais de uma hora, quando eles chegarem. Então, quando eles chegarem lá no futuro, certo? Quando eles chegarem, essa ação de eles estarem lá andando no trenó vai ter acontecido por mais de uma hora, certo? Paul's horse, o cavalo do Paul, que se chama Midnight, Midnight é meia-noite, will pull the sleigh over the snow, puxará o trenó pelo gelo. When they arrive, quando eles chegarem, o Midnight, meia-noite, o cavalo, que eu não traduzo, né, porque é o nome próprio, não vou traduzir, mas eu estou falando para vocês que Midnight é meia-noite, will be tired because he's going to have been pulling the sleigh for over an hour. Então, assim, o Midnight estará cansado, will be tired, estará cansado, because, por quê? Porque he's going to have been pulling the sleigh for over an hour. Ele estará puxando o trenó por mais de uma hora. Então, perceba que a estrutura do meu futuro perfeito contínuo mudou um pouco. Não sei se mudou um pouco porque aqui eu estou usando going to ao invés do will. Mas os dois têm ideia de futuro, né? O will é mais incerto, o going to separadamente é mais planejado. Mas aqui eu usei o going to no lugar do will.
tá? Is going to, is going to. Ao invés de usar o will, poderia também falar he will have been pulling the sleigh for over an hour, não tem problema. Midnight will need food and rest because he will have been pulling the sleigh over all the snow. Então, o Midnight ele estará cansado. Aliás, o Midnight precisará de comida e descanso porque rest, que é descanso, porque he will have been pulling, porque ele estará puxando o trenó por mais de 1 hora naquela neve. Muito bem? E aí? Qual a alternativa correta? Vamos lá ler daí? Paul e Lindsay desistiram de passar o fim de semana na casa de amigos por causa da neve? Não é verdade. Paul e Lindsay farão uma viagem de trenó até a casa de seus amigos. Seu cavalo Midnight chegará no fim da viagem cansado por ter puxado o trenó por mais de 1 hora na neve? Isso aqui é a resposta correta? É a resposta correta, né? Porque olha só, como a viagem até a casa dos amigos de Paul e Lindsay é curta, Midnight chegará sem fome e sem cansaço. Mentira! O cavalo de Paul e Lindsay Midnight, devido à fome e ao cansaço, já não consegue mais puxar o trenó? Também não. Paul e Lindsay estão se preparando para receber um casal de amigos em casa. Na verdade, eles que vão para a casa desses amigos. Então, a resposta é a letra D, tá? Paul e Lindsay farão uma viagem de trenó. E aí a gente tem a número 2 aí, a questão number 2. Marque a alternativa que apresenta a forma negativa da frase. Muito simples. Eu não vou ler tudo, tá? Porque a única coisa que você tem que fazer aqui é colocar o not depois do will e antes do have. Então, ele ficaria aqui, bem aqui. Então, they will not have. Então, a alternativa que tem essa situação é apenas a alternativa, deixa eu olhar aqui, they will not have, a letra A. Muito bem. They will not have been riding the sleigh for over an hour by the time they arrive there. Por que eu estou falando assim com vocês? Ou por que eu estou falando assim? They will not have. Eu preciso colocar o not entre o meu auxiliar do futuro e meu auxiliar do tempo perfeito, que é o have. Beleza? Eu preciso colocar eles. Então, o resto não faz o menor sentido. They will have not. Eles não estarão no trenó, né? Andando de trenó por mais de 1 hora quando eles chegarem lá. Então, é só uma negação dessa frase, beleza? E a questão número 3, marca a alternativa que é a mesma coisa, que apresenta a forma interrogativa da frase. Aí você vai colocar a forma interrogativa dessa frase aí. E a única coisa que você tem que fazer, galera, é isso aqui, ó. Puxou. Mudou de lugar o verbo com o sujeito. E o verbo que vai trocar de lugar é o verbo will. O resto fica tudo no lugar, não muda não. A mesma coisa lá da 2, o resto ficaria tudo no lugar, você só acrescentaria o not. Beleza? Então, procura aí a alternativa que tem o will na frente e o he logo em seguida. E, claro, o resto tem que continuar no mesmo lugar, não tem que mudar. A única alternativa que tem o will na frente são essas duas aqui. E aí, a única alternativa que é a correta... que é a correta é a letra C. Will he have been pulling the sleigh over all the snow? All that snow? Ou seja, ele estará puxando o trenó por toda aquela neve? Will he have been pulling? Ele estará puxando e assim por diante, beleza? Na 4, você vai colocar os verbos na forma correta do futuro perfeito contínuos, tá? Então, assim, é só a estrutura gramatical aqui, beleza? Aí você vai usar os verbos live, que é o verbo morar, work, trabalhar, study, estudar, watch, assistir, ver, assistir, look for, que aqui look não é mais olhar, tá? Não é mais ver. Aqui, quando eu uso com for, significa procurar, look for, procurar. Então, vai também mudando o significado, que estou usando com essa palavrinha aqui. Com for, look for, procurar. Procurar alguma coisa que você perdeu aí e tal. Então, by the end of the month, até o fim do mês, by the end of the month, até o fim do mês, o que precisa aqui para fazer uma frase na afirmativa? Todas são afirmativas. Preciso do will primeiro, depois o have, é para todo mundo. Eu poderia fazer até aqui já, will, have, é para todo mundo. Aí depois eu coloco o be, preciso colocar o meu verbo to be no participio passado, é igual para todo mundo. O que vai mudar é o verbo com ing, que vai ser, são verbos diferentes para cada alternativa, beleza? E aqui o meu verbo live, ele vem para cá com ing dessa forma. Living, ele vem para cá sem o e, de acordo com aquela regra que eu já passei para vocês. Verbos que terminam em e
Antes de acrescentar o ing, você tira o e para depois acrescentar o ing. Faz parte da regra de escrita. By the end of this week, até o final dessa semana, we will have been. Aí aqui vai ser working. Work, você só coloca o ing, que ele faz parte da regra geral, que é só colocar o ing, fechou. Então, ele estará trabalhando no projeto por um mês, tá? On the project for a month. A letra C, by July, é até julho, the 5th. Então, até 5 de julho, até 5 de julho, que é a palavra 5 como ordinal. Até 5 de julho, eles ou elas, aí é a mesma coisa. Will have been. Aí você tem o verbo study aqui que você vai colocar com ing. Studying. Não tem regra, é só colocar o ing. Não é que nem um live aqui que eu cortei o e. Aí na letra D, by 10 o'clock, até as 10 horas, she, aí temos o verbo watch. Mesma coisa aqui. Will have been. Para todo mundo, percebe? Mesma coisa. Eu poderia até me adiantar aqui e já fazer aqui, ó. Will have been. Que muda é o verbo só. Para cada um. Aí vem o what aqui. E aí eu coloco o ing no final do verbo. Acrescento sem nenhuma alteração, porque ele não tem regra aqui. Então, by 10 o'clock, she will have been watching TV for 4 hours. Então, até as 10 horas, um tempo lá no futuro, eu tenho essa projeção que ela estará assistindo TV por 4 horas. Por 4 horas, tá? Aí na E, we will have been, aí eu tenho looking for. Aí, teacher, onde é que eu vou colocar o ing? Só no look. Apenas no look, porque o look que é o verbo, tá? O for não é o verbo. Então, we will have been looking for. Aí você repete o for aqui sem nenhum ing, tá? Porque o look que é o verbo. E aí eu venho e coloco aqui, we will have been looking for him for 40 days by next Saturday. Então, aqui é uma situação até chata. Uma pessoa que tá perdida, e aí as pessoas falam, nós estaremos procurando por ele, we will have been looking for him, por ele, por 40 days, por 40 dias, até o sábado que vem, by next Saturday, até sábado que vem, beleza? Então, a estrutura gramatical é bem fácil. O lance mesmo aqui é de quando você vai usar ele. Espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu ainda a questão do uso, procure mais informações. Na internet tem a beça sobre esse tempo verbal. Aqui estão as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Peço perdão pela minha voz. Mas o melhor na próxima aula. Próxima não, mas na outra vai dar uma melhorada. See you then. Bye, bye.